Parabéns, mulher. Você é uma vencedora. Amém? Nós chegamos aqui ao primeiro vídeo de 2026 e você venceu esse ano que passou de lutas, de batalhas, de dificuldades, mas chegamos até aqui. E eu quero dar parabéns para você, mulher, que passou lutas, passou batalhas, passou dificuldades, teve perdas, você que enfrentou enfermidades, diagnósticos ruins, talvez você passou problemas no relacionamento, no casamento, talvez você passou problemas com os filhos, no seu trabalho, na sua família. Quantas coisas, talvez você se decepcionou e você não desistiu. Você não deixou Jesus, você não abandonou esse caminho, você perseverou. E você que está chegando aqui hoje, eu quero dizer para você, você também é uma vencedora, porque você vai estar aqui caminhando com mulheres que são vencedoras, passam batalhas, passam lutas, mas não desistem de caminhar com Jesus. E aí, eu quero dizer para você que bom que você chegou até aqui. E nós precisamos aprender, amadas, a comemorar, até mesmo nas dificuldades. Nós passamos por um ano difícil. Eu sei que algumas tiveram situações muito difíceis, perdas, né? Como eu falei, enfermidades, problemas. Eu lembro que no final de 2024 eu tirei a vesícula, eu fiz um tratamento de canal num dente, eu entrei o ano de 2025 tomando remédios, depois o meu dente continuou doendo, continuei tomando remédio, orando, clamando a Deus, mas passando por uma batalha difícil. Depois eu tive um diagnóstico de uma bursite no meu ombro esquerdo, eu tive que fazer mais um tratamento, eu fiz fisioterapia, fiz mais um tratamento de canal num outro dente. Então eu passei por momentos difíceis, mas eu olho para trás e estou aqui hoje, na primeira semana de 2026, me sentindo vitoriosa, porque em todo o caminho, em todo o trajeto, em todas essas lutas e dores, o Senhor estava comigo. E eu quero falar para você, nós temos que comemorar, mesmo nesses momentos difíceis, mesmo no momento em que você esteve na sombra da morte, né, no vale da sombra da morte, não desista de comemorar, porque é aí que a gente vê os grandes livramentos do Senhor. E eu quero dizer para você que só a fé é que nos traz até aqui. Só a nossa fé, a nossa perseverança pode nos trazer aqui. E quanto mais a gente declara a palavra de Deus nos momentos difíceis, nós vamos semeando para podermos chegar ao nosso destino, ao final de uma caminhada vencedora, porque um dia nós vamos chegar ao final dessa caminhada, né? Deus preparou uma eternidade para nós, o fim das coisas não é aqui nessa terra, mas nós estamos nos preparando para um dia estarmos mais pertinho do Senhor, e essa caminhada não é fácil, ela é difícil, mas você está de parabéns porque chegou até aqui, e nós precisamos permanecer na nossa caminhada. Nós começamos uma caminhada com Cristo, talvez você já está há muito tempo caminhando na presença de Deus, talvez há muito tempo você entregou sua vida a Jesus, talvez você está chegando agora, está recém começando a ouvir falar de Jesus, mas eu quero dizer para você, você não pode somente ter um bom início dessa caminhada, você precisa perseverar até o fim. E quem perseverar até o fim vai ser abençoado e recompensado. E eu quero falar para vocês hoje de um homem chamado Sansão. Lá em Juízes 13 vai falar desse homem que eu quero falar para vocês que ele começou bem a sua caminhada, ele começou bem a sua caminhada com Deus, mas ele não terminou bem. E nós
nós não podemos correr o mesmo risco. E eu quero deixar hoje esse exemplo para você, porque eu tô te parabenizando por você ter chegado até aqui, mas você não pode desistir. Daqui para frente tem muita coisa para você viver, tem muita bênção para chegar, tem muita restauração, mas nós não podemos seguir o exemplo de Sansão. Então eu quero falar para você, Juízes 13, 2 em diante diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher dele era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então aqui não havia rei sobre Israel, mas haviam juízes. E de tempo em tempo os inimigos se levantavam contra o povo de Israel, e aí Deus levantava um juiz. E aqui ele escolhe uma família de pessoas um homem lá de Dan, que a mulher era estéril. E a mulher sendo estéril, Deus vem e faz um grande milagre para levantar dali um salvador para o povo de Israel, que é Sansão. Então aqui tem um detalhe que o anjo diz para ela que ela não pode beber bebida forte, nem comer coisas imundas, porque lá os judeus eles têm algumas restrições para alguns alimentos. Então ela não poderia nunca comer esses alimentos que eram restringidos ao povo judeu. E também ela tinha que prestar atenção que esse moço ele ia crescer e ele não poderia nem cortar o seu cabelo. Então tinha algumas coisas que eles iam ter que observar e ensinar para Sansão, para que ele fosse usado para ser o grande salvador naquela época, para livrar o povo da mão dos filisteus, grandes inimigos de Israel. Mas acontece que Sansão começa bem a sua caminhada. Ele cresce obedecendo a Deus e ele é cheio do Espírito Santo, e a gente vê que Sansão era um homem muito forte. E aí ele vai caminhando, sendo um grande salvador do povo, ele vai livrando o povo da mão dos filisteus, mas ele vai fazendo algumas coisas erradas na sua caminhada. E se vocês lerem todo o livro de Juízes 13, o capítulo 14, o 15, o 16, vocês vão ver até lá no finalzinho do capítulo 16 como que foi a história de Sansão. E aí a gente vê que Sansão chega numa situação que ele conhece uma mulher chamada Dalila e ela quer saber o segredo da força dele. E aí ele acaba contando que a força está no seu cabelo, mas a força não estava no cabelo de Sansão. Ele foi, o cabelo raspado, e ali ele foi preso, perdeu a sua força e foi preso pelos seus inimigos, e acaba então a sua vida ali naquele lugar como um prisioneiro dos seus inimigos, ao invés de ser o grande salvador. Até ali a gente pensa, mas ele não era o grande salvador naquela época. Então a gente vê que Sansão ele quebrou votos com Deus. Ele foi beber vinho, ele se casa com mulheres filisteias, ou seja, Deus levanta ele para ser o salvador de Israel contra os filisteus. Ele casa com uma mulher daquele povo, eles separam ela dele, ele se corrompe, ele come o mel que estava dentro do cadáver de um leão que ele mesmo mata. Então ele coloca a mão num cadáver, ele come algo que é imundo, ele vai quebrando todos os votos dele na caminhada dele. O último foi o cabelo. Então ali ele teve essa situação de perder sua força. E nos últimos momentos da vida dele, o cabelo volta no cativeiro e ele consegue então matar mais filisteus junto com a sua própria morte do que em toda a sua vida. Então a gente vê que ele começou bem a caminhada, mas ele terminou mal. Nós não poderíamos dizer: Sansão, parabéns, você chegou até aqui. Porque ele chegou ao final da sua vida sendo o libertador realmente, mas ele perdeu tudo na sua caminhada. Então nós temos que observar que temos que caminhar com Deus
e para sermos parabenizadas também por Ele no dia da volta de Jesus, no dia que nós nos encontrarmos realmente com Ele, para que nós também sejamos parabenizadas por termos ficado firme até o fim. A gente não pode de maneira alguma nos perder nessa caminhada, não podemos retroceder. Nós chegamos até aqui, enfrentamos batalhas, enfrentamos lutas, mas Jesus tem muito mais para nós e Ele tem recompensas para nós. E o Senhor me levou a Apocalipse e eu quero só dizer para vocês algumas das recompensas que nós temos com Deus quando nós permanecermos até o fim. Apocalipse 2:7 diz que nós vamos comer da árvore da vida. Um dia Adão e Eva comiam da árvore do bem e do mal, eles comeram e abriu seus olhos, mas antes disso eles comiam da árvore da vida, que fazia com que eles fossem eternos. Um dia nós seremos quando comermos da árvore da vida. Apocalipse 2:11, nós não vamos sofrer segunda morte. Apocalipse 2:17, nós receberemos o maná, que é o pão vivo descido do céu, aquele pão que eles eram alimentados lá no deserto. Nós vamos receber o verdadeiro maná. E também uma pedrinha branca com um novo nome para cada uma de nós. Apocalipse 2:26 diz que teremos autoridade sobre as nações da terra. 3:5, nós teremos vestes brancas. O nosso nome de modo algum será apagado do livro da vida e nós seremos confessadas diante do Pai. Apocalipse 3:12, seremos uma coluna no templo de Deus e o nome do Senhor será gravado em nós. E lá em 3:21, ao vencedor se assentará com Cristo em seu trono. Então temos recompensas para a eternidade, mas também aqui nessa terra. Quando obedecemos, quando permanecemos firme, mesmo com as dificuldades, nós recebemos muito do Senhor. A Bíblia diz que as bênçãos, quando a gente obedece ao Senhor, as bênçãos elas vão correr atrás de nós. E é isso que Deus vai fazer esse ano. Esse ano, muitas pessoas estão dizendo, será um ano ruim, um ano difícil. Nós temos visto na política, nós temos visto as guerras, a coisa é mundial, mas é porque Jesus está vindo e isso tem que acontecer. Esses sinais estão aí porque nós cremos e nós estamos vendo que é por causa também da volta de Jesus. Mas nós sabemos, nós chegamos até aqui e o Senhor vai nos livrar, porque aquele que é filho, aquele que obedece, ele vai ter um grande livramento. E mesmo com as dificuldades que estão nesse mundo, com as previsões negativas que há sobre a terra, nós sabemos que o ano de 2026 será o melhor ano das nossas vidas, porque estamos firmadas em Cristo. Nós vencemos até aqui e nós vamos perseverar seguindo ao Senhor e vamos receber tudo que Ele preparou para nós. Seja bem-vinda a 2026, o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus.